problema nenhum. Pode colocar. O senhor Hamilton Borges quer colocar a bandeira da organização dele. Quero pedir concordância do plenário. Ok. Aprovado. Concedo a palavra ao professor Fábio Nogueira por 20 minutos. Bem, boa tarde a todos e todas que estão presentes aqui. Quero agradecer o convite para participar dessa audiência, né? Aqui na figura do senhor presidente da comissão, deputado Reginaldo Lopes, da relatora Rosângela Gomes. Meu nome é Fábio Nogueira, eu sou militante, sou professor universitário, sociólogo, sou professor da Universidade do Estado da Bahia e militante da organização Círculo Palmarino, que é uma entidade, uma organização do movimento negro. Então, a minha fala vai no sentido de recuperar aspectos, né, do ponto de vista histórico, econômico, social, que ajudam a explicar esse processo que a gente assiste, né, no Brasil, de um extermínio, né, sistemático, né, da população jovem e negra. Então, um pouco, a minha fala vai nesse sentido de contribuir, né, para que a gente possa identificar as origens e, a partir disso, buscar mecanismos efetivos, né, para estancar essa verdadeira tragédia social que assola hoje a sociedade brasileira. Bem, eu acho que para a gente poder localizar esse fenômeno, né, é importante a gente partir do fundamento da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade de origem escravista, que conviveu com séculos e séculos de escravidão, né, da população africana, né, e nesse processo de escravização dos africanos, conviveu e naturalizou formas de violência, né, formas de violência que podem ser, né, de caráter físico, psicológico, cultural, simbólico, mas também, né, ao ponto do extermínio, né, puro e simples. Se a gente for analisar o que foi o tráfico transatlântico, né, quantas vidas foram perdidas na travessia da África para o Brasil e quantas aqui também se perderam, né? E o Estado brasileiro, né, no caso, né, no processo do período colonial, naturalizava isso, né? Então, há uma naturalização da morte do corpo negro, né, na nossa sociedade. Então, esse é o primeiro dado que a gente tem que analisar. O segundo dado que eu queria resgatar e analisar é no contexto do pós-abolição, né? Então, existia um debate sobre quais meios seriam os mais efetivos para o controle da população negra no período da pós-abolição, né? Isso gerou uma série de debates e uma série de intervenções do poder público no sentido de, ao invés de trilharmos um caminho em que você buscasse a integração a partir da educação, da ampliação do direito da cidadania, né, se buscou controlar essa população a partir do poder da coerção física, né, uma das origens da nossa instituição, que é a polícia, né, a força pública, depois a polícia militar. Se a gente for analisar, historicamente, a repressão aos quilombos e quilombolas, né, onde se tem, inclusive, forças ligadas ao Estado brasileiro, o Exército, né, a própria polícia, a força pública, envolvidas nesse tipo de ação. A perseguição a capoeiristas, né, que praticavam a capoeira, e também as tradições culturais de origem africana, o candomblé e outros cultos, e assim por diante. Não é à toa que nós tivemos no Brasil uma revolta, né, que foi estudada por um historiador chamado Sidney Chalub, né, que foi a revolta da vacina, né, quer dizer, que envolvia justamente a ideia de que o Estado
brasileiro podia dispor dos corpos da população, né? Isso gerou uma reação por parte dessa população, uma revolta e, por sua vez, também uma ação violenta do próprio Estado. Então, esse acho que o segundo aspecto, que na formação da instituição, do seu aparato de repressão, né, prevaleceu uma ideia de que a população afrodescendente, de maneira geral, ela deveria ser controlada, ela tinha um potencial risco para a ordem, né? Ela devia ser integrada a partir do trabalho, que era um meio legítimo, né, socialmente aceito, né, estabelecido de integração a essa ordem, a ordem burguesa, né? E aqueles que não se adequassem a isso seriam alvos de encarceramento, perseguição do próprio Estado, do aparato repressivo do Estado, né? Um terceiro aspecto, eu acho que diz respeito aos ciclos de modernização e desenvolvimento da sociedade brasileira. E como a população negra, ela foi integrada, né, a esses ciclos, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque, como já foi dito aqui nessa CPI, nessa comissão, né, houve um aumento considerável do número de jovens negros mortos de forma violenta, né, dos últimos 15 anos. E isso coincide com o processo de aumento, crescimento econômico, né, de uma certa prosperidade econômica, né? Então, qual é a relação entre uma coisa e outra, né? Por que isso acontece? Ora, isso acontece justamente porque as cidades, né, se tornaram alvo, né, de um processo de especulação imobiliária e de reorganização do espaço urbano, né, que alguns sociólogos, urbanistas chamam de gentrificação, né? Nesse processo de gentrificação, você tem uma reorganização do espaço urbano em que você, né, a partir de intervenções do Estado, a partir de políticas públicas do Estado, redefine os usos de determinado espaço, né? Então, isso aconteceu particularmente no período que precedeu a Copa do Mundo, né? Agora temos as Olimpíadas, os mega-eventos, né? Um conjunto de intervenções do Estado, a partir de políticas públicas, investimentos estatais, né, que buscam reorganizar o espaço urbano, mas que tem sua contrapartida, né, que é a ação violenta de agentes estatais buscando reorganizar e reordenar o espaço urbano. Então, você tem um processo que nós do Círculo Palmarino chamamos de faxina étnica, né, ou de segregação espacial do espaço urbano, onde você tem espaços branqueados e espaços enegrecidos, né? Espaços branqueados, dominados por uma forte intervenção estatal e uma valorização desse espaço, e espaços enegrecidos, onde você tem pouca ação do Estado, a não ser o poder de polícia, né, o poder de coerção física. Com base nisso, né, que a gente observa esse fenômeno, né, do extermínio da juventude negra. Eu queria agregar mais um ponto, que eu acho que é importante a gente considerar, né, que diz respeito a uma política que o Estado brasileiro incorporou como política pública, né, e que diz respeito diretamente ao aparato repressivo. E quando eu digo aparato repressivo aqui, é óbvio que a gente está pensando do ponto de vista da coerção, mas a função não é apenas essa, né? Quer dizer, a gente tem que pensar a segurança pública enquanto um direito social, né? E que a polícia ela tem que ter uma outra missão institucional que não apenas o poder de repressão, né? Mas esse é um debate que a gente vai, né, vai ter que aprofundar. O Estado o Brasil adota a política que se inicia nos Estados Unidos com o governo Nixon, né, de guerra às drogas. Então, acho que é importante também de fazer um balanço de qual foi exatamente, né, o resultado dessa política de guerra às drogas, né? Ela foi efetiva, ela conseguiu diminuir o tráfico de drogas no Brasil, né? Ela conseguiu diminuir o consumo de drogas no Brasil, né? Porque é justamente esta a principal justificativa, né, de agentes do Estado para efetuarem ações violentas com letalidade em territórios enegrecidos, né, justamente buscando o combate ao tráfico de drogas,
né, a partir de intervenções nos territórios negros urbanos, a partir das UPPs e outros modelos, né, de intervenção repressiva do Estado. A política de guerra às drogas não só se mostrou um fracasso, né, do ponto de vista da diminuição do consumo das drogas, como também é uma das responsáveis, né, pela morte massiva de jovens negros no nosso país, né? Seja em função das ações do Estado, do seu poder de polícia, seja pelos próprios conflitos derivados do comércio, né, da droga. Então, é necessário a gente fazer essa discussão, né, sobre o proibicionismo, né? Quer dizer, a população jovem negra desse país é quem está pagando com sua vida pela política proibicionista que o Estado brasileiro vem adotando, né, e que se mostrou pouquíssimo efetiva do ponto de vista do controle do consumo e da venda, do comércio de drogas. Então, esse é um ponto que eu acho que nós não podemos desconsiderar, né? A ação violenta, ela tem como objetivo o tráfico, ou pessoas que estão associadas ao tráfico, né? E, em cima disso, se justifica, né, como foi o caso recente em Salvador, do Cabula, dos 12 jovens negros que foram assassinados pelo Estado brasileiro, pelo Estado baiano, né, sob a alegação, né, de que seriam traficantes, como se justificasse matar traficantes, né, ao arrepio do Estado democrático de direito, né, que é o que reza a nossa Constituição Federal e rege as nossas leis. Então, esse é outro ponto que eu queria chamar a atenção, porque não dá para pensar a redução, né, desses níveis de violência contra os jovens negros sem colocar o dedo na ferida da questão do proibicionismo no Brasil, né? Se é efetivo, se não é, né? E como a população negra vem sendo vítima dessa política. O outro ponto que eu queria destacar é o debate sobre a militarização da polícia, né? Que já existe no interior da polícia, dos policiais, um debate sobre a militarização, né? A Constituição Federal de 88 consagra, inclusive, um resquício do período autoritário, né, da ditadura de 64, a ditadura cívico-militar, que equipara as forças, a polícia a uma força auxiliar das Forças Armadas, né? E opera uma política de repressão, né, de tratar a população, de criminalização da pobreza, né, da pobreza negra em nosso país. Ora, você tem um estatuto militar que rege as polícias, você tem uma missão institucional que em torno da garantia da ordem e não de assegurar o direito da segurança, que é um direito social, né, se organiza como uma força militarizada que tem como objetivo impor de forma violenta a ordem em determinados espaços, em determinados territórios considerados potencialmente perigosos, né? Então, há um problema na própria instituição, na sua origem, do seu fundamento, da sua missão, né? E que deve ser revisto pelo Estado brasileiro, né? Quer dizer, a luta pela desmilitarização, ela é importantíssima para a gente apontar um outro modelo de segurança pública que passe pela valorização e a defesa dos setores mais vulneráveis da sociedade brasileira, né? As mulheres, os negros, os homossexuais, tá certo? Enquanto nós considerarmos que a atual estrutura dá conta, né, nós pouco vamos avançar. É necessário rever a forma como as polícias se organizam,
e, sobretudo, a formação do policial militar, né? Na Bahia aconteceu isso, no Rio de Janeiro também, caso de policiais recrutas que morreram em treinamento. Isso também deve ser objeto de apuração e investigação, né? Quer dizer, o militar não pode se tornar, no seu processo de formação, né? Ele não pode ser desumanizado, né? E preparado como se fosse uma máquina, né? De combater o inimigo interno, né? E que gera o que a gente está observando hoje. Então, isso é uma outra preocupação que eu queria levantar aqui. Estou contando o tempo, então está certo. Este é um ponto que eu também considero importantíssimo, né, para a gente possa avançar numa política que seja efetiva do ponto de vista de, como eu disse no começo, conter essa verdadeira tragédia social, né? Que o movimento negro, diga-se de passagem, desde a década de 70, o movimento negro unificado, o MNU, né? Tem documentos que falam sobre essa questão, né? Tem um documento político que fala sobre a questão do extermínio, né? Quer dizer, da criminalização da população pobre, negra, e dos efeitos que isso tem para a população afrodescendente. Quer dizer, como uma das faces do racismo institucional presentes em nosso país. Outro aspecto que eu acho importante dizer é que nós vivemos uma democracia e vivemos um Estado democrático de direito limitado. Limitado. As corregedorias de polícia, as ouvidorias, elas têm pouca efetividade, são pouco ágeis em apurar, em responsabilizar os casos de violências perpetradas por agente do Estado, logo representante do Estado, contra jovens negros e a população negra de maneira geral. E o que é mais grave, as pessoas, os familiares dessas pessoas, né, vivem um estado constante de terror, de medo, que inviabiliza qualquer processo sério e transparente de apuração e responsabilização. E existem mecanismos institucionais, né, que devem ser mobilizados para garantir que essas pessoas tenham o direito de viver assegurado, né, que vivem com medo, constrangidas, que às vezes são obrigadas a abandonar suas casas, a sua própria cidade, né, e que não têm, por parte do Estado brasileiro, nenhum tipo de ação efetiva no sentido de garantir os seus direitos, quiçá a apuração e responsabilização daqueles que foram responsáveis pelo desaparecimento forçado, pelo assassinato de seus familiares. Isso, para nós do movimento negro, é algo muito grave, porque em nossas comunidades tem que conviver com isso diuturnamente e não ver nenhum tipo de resposta por parte do poder público, é algo desalentador e, mais do que isso, né, motivo de revolta, ressentimento e, por que não, desespero, né, principalmente pelos familiares que perderam seus filhos, as mães perderam seus filhos, né, os seus parentes próximos e assim por diante. De maneira que essa CPI, ela já é, né, uma vitória, né, quer dizer, a sensibilidade, né, de perceber que esse não é um problema a mais, né, mas esse é um do centro da questão social no Brasil hoje, né. Não adianta nós termos um modelo de desenvolvimento econômico se mantivermos o padrão de gentrificação do espaço urbano. Não adianta avançar em políticas públicas de combate ao racismo, como as cotas, enquanto o aparato do Estado brasileiro
continua ocupando os territórios enegrecidos e exterminando a nossa população. Não adianta assinarmos tratados internacionais e assumir compromisso perante outras nações do mundo que nós vamos erradicar o racismo, enquanto as nossas crianças negras, as nossas mães, os nossos pais sofrem com medo de não terem seu filho de volta em casa no final do dia. Ou o que é pior, né? Aqueles que sofreram com o desaparecimento forçado, aquela esperança, naquele fio de esperança que um dia ele vai voltar, e ele não volta. O Estado brasileiro não pode simplesmente ignorar o que o movimento negro vem fazendo há anos. E aqui tem um representante, o companheiro Hamilton Borges, que há anos vem travando essa luta em Salvador. Os companheiros do Reage ou Será Morto. Um movimento tão importante, um movimento que vem justamente dizer que para uma parcela muito significativa da população brasileira, o Estado não existe, a não ser o Estado repressivo, o Estado policial. E que não é possível avançar do ponto de vista de uma cidadania plena se nós não incorporamos, enquanto horizonte político do Estado brasileiro, a universalização de direitos. Educação, cultura, lazer. Para que serve o PP? Para que serve pacto, o pacto que tem em Bahia, Pacto Cidadão pela Vida, o seu nome? Esqueci agora. Pela vida, né? Se nós não temos ações efetivas do Estado, se a escola pública está abandonada, se nós não temos centros de cultura, praças de esporte e lazer, serviço de transporte, coleta de lixo, saneamento básico, tudo falta, menos polícia, menos repressão. Nós não podemos considerar esses territórios urbanos, e há um aspecto interessante, que é da interiorização da violência, porque fenômenos que antes aconteciam na capital, não só fenômenos que dizem respeito à violência, mas fenômenos que dizem respeito à própria organização do espaço urbano. As cidades brasileiras cresceram, né? As cidades de médio e pequeno porte cresceram, né? Sem considerar que existem territórios, áreas, nos centros urbanos, onde nós somos maioria, não por coincidência, sim por uma condição histórica que nos colocaram lá, né? São vistos pelo Estado apenas sob o crivo do poder de polícia, e não como áreas que deveriam merecer, por parte do Estado, um investimento prioritário em políticas sociais. É justamente o que nós chamamos de ações de faxina étnica, né? Geralmente isso fica mais evidente quando se precede um grande evento internacional, que a gente vai receber turistas de fora, etc. Então a cidade precisa ficar bonita, organizada. Mas também o atual modelo de intervenção no espaço urbano, que beneficia o capital imobiliário, né, setores da classe política e do próprio Estado, cria uma cisão, melhor dizendo, no espaço urbano, né, entre áreas branqueadas e áreas enegrecidas. E nessas áreas enegrecidas, a relação que o Estado tem é uma ação violenta. Violenta. Vejam que nós não estamos aqui discutindo, eu coloquei, e se pegar aqui os outros exemplos, né, chacinas em bairros periféricos, né, Cabula é um exemplo, e não em bairros nobres e áreas nobres. Porque a reação da sociedade e mesmo da classe política não seria a mesma. As sensibilidades, né, mudam de acordo com a cor do vitimizado e sua condição social.
e se nós estamos na casa do povo, se estamos seguindo aquilo que está estabelecido pela Constituição Federal, que é o Estado Democrático de Direito, se vivemos numa nação democrática, de fato, nenhuma vida, seja ela branca ou negra, deve ser dispensável ou considerada menos importante. E o que a gente observa, no mais das vezes, quando o movimento negro se insurge, movimento de mães, de familiares, que reivindicam, às vezes, o direito de enterrar seus próprios filhos, como as mães que perderam seus filhos durante o período da ditadura militar no Brasil, também algumas delas reivindicam. Que existam setores da classe política, da imprensa e do próprio Estado que entendam isso como uma agressão, à instituição Polícia Militar, ou próprio Executivo e ao próprio Judiciário. Não, não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de reparar um erro irreparável. Se trata de cobrar a cidadania que nos foi negada e que é obrigação do Estado brasileiro oferecer. Então, eu encerro por aqui agradecendo pela oportunidade, né? E espero que o que eu disse aqui, assim como outros, né, também que foram chamados e ouvidos, possa contribuir e sensibilizar os nossos parlamentares para a necessidade de corrigir imediatamente, de frear imediatamente a atual política de extermínio de jovens negros que só vem aumentando dia após dia em nosso país. Muito obrigado. Agradecer ao nosso professor da Universidade Estadual da Bahia, Fábio Nogueira de Oliveira, pela excelente contribuição e exposição. Quero passar a palavra ao nosso próximo convidado, né, o senhor Hamilton Borges, coordenador do Movimento Reage ou Será Morto,